Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro nacional que eu li recentemente que se chama Todas as Peças da Profecia. Todas as Peças da Profecia é da autora Mila Cassins. A Mila me convidou para fazer a leitura desse livro dela, ela que escreve diversos gêneros e dessa vez então está lançando um livro de fantasia. Esse livro ela comenta que é então uma reverência a diversas histórias de fantasia dos últimos 20 anos e nesse vídeo aqui eu vou tentar então compartilhar com vocês tudo que eu achei sobre essa leitura, quais são as referências que eu pesquei. Espero muito que vocês gostem. Antes do vídeo começar, eu vou deixar os links de compra desse livro aqui na descrição, assim como as redes sociais também da autora para vocês conhecerem. Esse livro aqui, basicamente, ele é dividido em 3 atos. O primeiro ato vai ser ali, mais ou menos, no século 17, tá? Não especifica em que ano, basicamente, ele é. Mas a gente vai conhecer, então, uma comunidade de bruxos, né? Que vive de forma independente. E ali eles trabalham, então, eles vivem com as mais diversas formas de magia. Eles vivem muito bem aí nessa comunidade, de forma harmoniosa, até que um dos líderes aí dessa comunidade de bruxos vai se voltar então pro lado do mal. E essa mudança então vai causar a morte de muitos bruxos e por causa disso então os sobreviventes eles acabam meio que decidindo por exterminar os grandes líderes bruxos para tentar em busca da paz novamente. Dessa forma então eles vão conseguir ali se esconder entre os humanos e voltar a viver pelo menos uma vida com um pouco mais de harmonia, enfim, conseguirem retomar as suas vidas de certa forma. Porém, antes de tudo isso se concluir, óbvio que um desses bruxos ele vai então lançar uma profecia. Esse é o primeiro ato da história. Depois a gente vai ir para 400 anos para frente. A gente está mais ou menos aqui na época em que a gente vive. E a gente vai conhecer então o William, que é um menino ali que tem um relacionamento bem conturbado com a família dele. Ele sofre muito abuso parental, né? Assim, o pai dele é extremamente abusivo e agressivo. A mãe dele, por sofrer desse mal também, ela acaba sendo muito passiva ali na criação dos filhos, né? O William tem um irmãozinho mais novo, que é o Miguel, e por causa disso, então, o William acaba se colocando muito no lugar do irmão, tentando proporcionar o que ele pode ali, dentro das limitações dele, para que o irmão dele tenha uma vida normal, né? E por causa disso, então, ele é um menino que estuda muito para tentar proporcionar um futuro melhor pro irmão, que trabalha como pode, que consegue o dinheirinho dele do jeito que pode. E também, muitas vezes, ele acaba até apanhando ali no lugar do irmão, porque ele prefere que ele sofra com isso do que o irmão. A gente vai descobrir então que o William tem uma deficiência visual também, que ele acaba enxergando uma certa aura nas pessoas, e dependendo da pessoa ele enxerga uma aura diferente. Porém, o destino então do William ele vai mudar quando ele vai conhecer a Úrsula, que é uma das meninas ali mais populares da escola, mas que acaba virando a sua amiga, então eles acabam criando um certo tipo de relação. E é através da Úrsula então que o William vai ser apresentado para o mundo bruxo, porque a família da Úrsula é uma família de bruxos. Paralelamente a isso, a gente vai também acompanhar um outro núcleo, que é o núcleo da Mai. A Mai que também é uma adolescente, só que ela vive ali numa comunidade bruxa bem peculiar, tá? Eles vivem ali escondidos com um grupo circense, então meio que eles se utilizam ali da magia que eles possuem para fazer alguns truques também dentro do circo, mas sem que os humanos eles percebam. Então essa comunidade ela é guiada ali por 2 bruxas e elas acabam resgatando, não, mas elas acabam acolhendo, né, bruxas órfãos, bruxas que estavam em condição de rua, enfim. Então é bem interessante essa comunidade, é bem peculiar, achei muito legal. E também é uma comunidade só de meninas, então tem esse diferencial também. Só que a Mai, apesar de gostar muito ali do grupo em que ela vive, ela não se conecta muito com aquelas pessoas, sabe? Ela é muito misteriosa, ela carrega muitos segredos com ela, e isso a gente vai descobrindo ao longo da leitura. Só que o destino dela também vai mudar quando ela vai conhecer um menininho bastante estranho, assim, que passa a visitar o circo de vez em quando, e a partir daí, então, que a gente vai ter essas 3 histórias, na verdade, né, se conectando, e a gente vai embarcar nessa aventura de todas as peças da profecia. Esse livro, então, é um livro de fantasia young adult, então é para um público um pouco mais jovem, mas nada impede que você leia. Eu, inclusive, eu adorei ter essa experiência por eu ter sacado histórias de fantasia que eu li na minha infância. Na minha infância não, no início da adolescência, enfim. Eu acho que vai ter muito de elementos aqui de Nárnia, até de Senhor dos Anéis e principalmente de Harry Potter, né? Porque a gente tá falando de um mundo bruxo, onde os bruxos convivem com os
humanos, então é bem interessante. A gente vai ter feitiços aqui. É engraçado também porque eles vão mencionar sobre Harry Potter aqui, então como se Harry Potter fosse também um livro de ficção. Mas apesar de todas essas referências, eu senti que a Mila Kunis, ela se preocupou muito em trazer originalidade para a história dela, então eu gostei muito dessa preocupação dela em que, apesar das homenagens, não fosse algo repetitivo ou algo que a gente já tenha visto. E aqui a Mila vai nos apresentar também uma forma melhor de entender essa hierarquia de magia. Então a gente vai ter bruxos aqui, mas a gente tem bruxos naturalistas, a gente vai ter bruxos ocultistas. Esses bruxos ocultistas, eles vão ser meio que os seguidores daquele líder lá antigamente que se revoltou contra essa comunidade. Ele é chamado hoje de O Sacerdote. Então esses líderes mais fortes aí, eles são magos, na verdade, né? Onde a magia deles é mais forte, também é uma magia que emana uma luz diferente. Existem os mágicos também que fazem magia com algum objeto mágico, então pode ser uma varinha, pode ser uma bússola, pode ser uma caneta, pode ser qualquer objeto mesmo. E durante a história a gente vai entendendo bem como funciona, sabe, esse sistema, de uma forma fácil, não tão complexa. Então eu gostei muito como ela fez essas diferenciações dentro da história. É importante dizer também que os magos, na atualidade, eles estão extintos, eles não existem mais, porque eles foram exterminados lá no século 17. Então essas diferenciações, elas sempre estiveram um pouco nebulosas na minha cabeça, sabe? E aqui a Mila conseguiu distinguir cada uma dessas hierarquias dentro do mundo bruxo, dentro do mundo mágico, sem que ficasse algo complexo de se entender dentro do livro. E o livro é um livro de fantasia, né, como eu comentei com vocês, mas como ele se passa na atualidade, né, nos tempos de hoje, a autora também traz alguns temas mais profundos, né, para serem debatidos, principalmente com o público-alvo, que é muito importante. Então, através do núcleo do William, a gente vai ter temas trabalhados como bullying, que ele sofre muito bullying ali na escola dele, né, mas também como a violência doméstica, né, o quanto eles sofrem ali com a relação com o pai. Como eu falei no início do vídeo, é bem complexo, né, toda essa relação, porque a mãe é super omissa a tudo que acontece dentro de casa, porque ela acaba sendo uma vítima também de tudo isso. Então a gente vê que o William, por ser o mais velho, ele carrega muita mágoa, né, em relação a isso. E é realmente muito triste, né, a gente vê o quanto o pai violenta, né, essas crianças, essa família, não só psicologicamente, como fisicamente também, né. Então eu acho que a autora, ela traz uma humanidade para a história também, uma profundidade e um tema importante de ser debatido. Falando também sobre a Mia e a Úrsula, eu gosto muito dessas duas personagens. Eu não posso falar muito mais sobre elas, porque eu acho que elas carregam viradas na história muito importantes, mas eu gosto muito da força delas como personagens femininas, né, como tem esse protagonismo feminino. Elas também trazem representatividade para a história, o que é muito legal, muito importante, né, e muito necessário hoje em dia. E como eu falei na minha resenha escrita, eu falei que essas duas personagens, elas são muito poderosas, e não no sentido de terem muita magia, de serem muito poderosas, mas sim na questão de serem personagens fortes, com personalidades fortes, assim, quando elas estão em cena, tu fica completamente fisgada na presença delas, principalmente a Úrsula também. A Úrsula é um show à parte, quando ela chega, tu sabe que é ela, tu sabe que as descrições que a autora tá colocando ali são dela. E se eu tivesse que apontar, assim, um defeito na história, assim, eu não sei se isso pode ser ocasionado por causa da minha idade, que eu não sou público-alvo, então já vou colocar um disclaimer aqui, mas o relacionamento dos personagens, eu acho que o segundo relacionamento, tá? Eu não vou dizer qual pra também não dar spoiler, eu acho que ele acontece muito rápido. A gente não tem tempo de se conectar com os personagens e acreditar ali que existe uma paixonite acontecendo, sabe? Isso acontece, assim, do nada e meio que a gente não compra, sabe? A gente não se envolve com o plot em que eles estão unidos por algum motivo. Eu, sinceramente, achei que até nem precisava da relação deles ser direcionado para um caminho amoroso. Eu acho que eles já tinham uma relação maior ali sendo construído pela amizade ali, pelo amor fraternal, então eu achei que talvez isso possa ser um pouco mais trabalhado de repente numa próxima edição da autora, mas assim, pode ser que para mim não tenha funcionado por causa da minha idade mesmo, tá? Mas de repente para um jovem adolescente vai ser até o diferencial do livro, vai saber, né? Pontuando esse ponto negativo, eu acho que foi o que acabou fazendo com que eu diminuísse um pouco a nota, mas nada muito extraordinário assim, tá? E falando então em amor fraterno, eu acho que essa é a grande mensagem, né, que a gente tem
nesse livro, não só com o amor do William com o irmão mais novo dele, que é o Miguel. A gente tem também toda essa construção familiar no núcleo do William, mas também a gente vai ter ali a conexão que a Mia tem com as duas famílias dela, que é a família de sangue e a família dela que ela acaba construindo dentro do circo ali, que acaba sendo também um porto seguro para ela, pessoas com quem ela pode confiar, e ela acaba considerando então como uma família. Eu acho que com certeza essa é a grande mensagem e o que acaba unindo, assim, pra mim, pelo menos na minha cabeça, o que acaba unindo os personagens em um objetivo em comum. E o mais legal de ter lido esse livro agora é porque fazia muito tempo que eu não me conectava com uma história que me fizesse com que eu viajasse para aquela Joyce que leu Harry Potter, né, há anos atrás. E como eu falei, esse livro tem muito de Harry Potter, né, tem muitas referências, mas também tem muito dos elementos que a própria autora, né, que a J.K. utiliza na narrativa dela, como as viradas no plot da história, a construção de amizade, construção de família, os feitiços, enfim, acho que são várias coisinhas que acabam com que a gente se apegue mais à história, então eu fiquei muito feliz por esse livro ter me proporcionado esse sentimento. E não só por causa disso, mas também para aquelas cenas de mais ação, onde a gente tem batalhas, né, a grande batalha do final. Acho que tudo isso acaba fazendo com que eu ficasse com um sorriso no rosto ao final da leitura. Todas as Peças da Profecia, então, é um livro único de fantasia. Eu li na edição física, mas eu sei que na edição em e-book a gente tem um epílogo extra. E esse epílogo extra, ele prepara ali o terreno para uma continuação. Então não sabemos se a Mila vai escrever esse livro, mas também, se vocês querem uma história curtinha, de fantasia, muito fluida de ler, divertida, esse aqui é um livro único e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Acho que aqui a Mila constrói o mundo bruxo muito dela, muito próprio dela, com magia, segredos, aquela eterna luta entre o bem e o mal, batalhas épicas, diversos personagens, diversos elementos que chegam para enriquecer a história. Eu tenho certeza que esse livro vai te surpreender positivamente, assim como me surpreendeu. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, o link de compra tá aqui na descrição. A resenha escrita, para quem quiser conferir, vai estar aqui nos cards também. Obrigada, Mila, por ter me convidado a ler o seu livro. Eu adorei, fiquei muito feliz mesmo pelo convite. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá like nesse vídeo para ajudar na divulgação. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!